Hoje resolveremos questões de língua portuguesa do caderno de questões para o cargo de agente de combate às endemias da Prefeitura de Londrina, do estado do Paraná. Esse concurso ele é desse ano mesmo, 2024. Exigiu o nível fundamental dos candidatos e vamos resolver as 15 questões de língua portuguesa que contém no caderno. A prova inicia com um texto com o título A Incrível Descoberta de Mary Tharp. O texto é consideravelmente longo, então eu vou fazer o seguinte: vou deixar aqui a primeira parte do texto na tela, a primeira parte do texto, segunda parte do texto. Lembrando, pausa o vídeo para fazer a leitura. E aqui o final do texto, onde ele está disponível e informando que o texto foi adaptado para a prova. Questão 1. Considerando a biografia retratada no texto, é correto afirmar que ela... Então já iniciamos aqui com uma pergunta de interpretação. A banca já quer saber do candidato qual das alternativas contém uma afirmação correta. Se formou em geologia durante a Primeira Guerra Mundial? Não. Fez faculdade de matemática durante o período em que trabalhava em uma companhia petrolífera? Esse é o nosso gabarito. Vamos voltar lá para o texto, mais precisamente, entre as linhas 12 e 13. Em seguida, conquistou uma vaga importante em uma companhia de petróleo e aproveitou para fazer também faculdade de matemática. Achamos aqui a nossa resposta. C. Foi paleontóloga do famoso Museu Americano de História Natural por mais de 2 décadas? Não. Descobriu uma rachadura em uma cadeia de montanhas submersas que invalidou a teoria da deriva continental? Errada. O texto diz ainda o contrário. A descoberta da cientista validou a teoria da deriva continental. Recebeu da presidência coreana o título de uma das 4 maiores cartógrafas do século XX. Não, a gente vai até aqui no final do texto. Ela recebeu de quem? Do Congresso dos Estados Unidos. Não foi da presidência coreana. 2. Uma das possíveis motivações da produção do texto por parte do autor é homenagear a cartógrafa por... Aqui ele quer saber uma das possíveis motivações do texto ter sido produzido. Ser norte-americana? Não indica isso pra gente. Não indica que a motivação foi pela personagem, nem personagem, né? Pela pessoa da biografia ser norte-americana. Gostar de letras e música também não. Sua contribuição científica. Voltaremos novamente ao texto. O que isso... Por que a C ela é a mais cabível? Vamos lá. Vamos já pelo texto, pelo título. A Incrível Descoberta de Mary Tharp. Então, o título já indica que o foco do texto é citar alguma coisa que ela descobriu. Certo? Guarde isso. Depois ele conta que ela fez alguns cursos, trabalhou em alguns lugares. Aonde mais indica que foi por conta dela ser uma cientista? Quando ele fala que ela descobriu a rachadura. A tal descoberta que o texto indica para nós não dá a indicação, né, o ênfase, que o foco é sobre essa descoberta da deriva continental, que até então era uma teoria que muitos cientistas não relevavam. A deriva continental ela foi realmente considerada depois que Jacques Cousteau foi atrás, baseando-se nos estudos da Mary. Então, nosso gabarito aqui da pergunta 2 é a alternativa C.
A questão 3 pede um sinônimo de renomado. Temos aqui célebre, efêmero, anônimo, desconhecido e trivial. Tá. Já vamos eliminar aqui a C e a D. Anônimo é alguma coisa que está se escondendo, alguma coisa que não quer, alguma coisa ou alguém que não quer ser identificado. E desconhecido é algo que não é de conhecimento. Trivial, ele muitas vezes ele é utilizado em biografias ou premiações, mas trivial significa comum, popular. Então já descarta essas. Vamos apagar aqui, ó. Vamos borrar. Borra. Esquece essas. Aqui, ó. Vamos esquecer. Efêmero. Efêmero é algo temporário, algo que não tem muita duração. Sendo assim, sobra para nós a alternativa A, célebre. Célebre é o que? Algo notável. Algo renomado, alguém renomado. Alguém renomado é alguém célebre. O renomado físico Albert Einstein, o célebre cientista Albert Einstein, físico Albert Einstein. Ok? Qual das seguintes palavras extraídas do texto é um substantivo coletivo? Qual que é a diferença de plural e coletivo? Plural é quando a palavra indica que existe mais de um daquele substantivo, daquele nome. Por exemplo, caneta, canetas. Vamos fazer um exemplo mais sucinto. Lobo, lobos. Lobo, quando tem só um. Lobos já indica que tem mais de um. E quando eu falo alcateia, significa que eu já estou falando que existe um grupo de lobos. Ficou um pouco confuso, né? Mas, de um modo mais sucinto, mais ligeiro de explicar, é isso. Se tem mais de um, só quero indicar que tem mais de um, eu vou usar o plural. Agora, se eu quero dizer que existe um conjunto, um grupo daquela espécie ou de determinado objeto, por exemplo, folha de sulfite, uma. Folhas de sulfite, mais de uma. Resma, eu sei que é um coletivo. Aqui temos submarinas, deriva, cartografia, cordilheira e profissão. Submarinas entra no exemplo que a gente viu aqui de plural. Deriva é um substantivo simples, igual cartografia. Cordilheira. Cordilheira é o plural de montanhas. Quando temos várias montanhas juntas, é cordilheira. E profissão também é um substantivo simples. Agora aqui a questão 5. Qual dos seguintes verbos encontrados no texto é irregular quanto à conjugação? O que é um verbo irregular? Verbo irregular é quando fazemos a conjugação entre pessoas ou períodos, presente, pretérito, futuro, e o radical, ele vai sofrer alterações, vai sofrer mudanças. Temos aqui trabalhar, escolher, lutar e registrar. Ok? O radical de trabalhar é aqui, ó, trap. De escolher é até aqui o H. Lutar até o T. E registrar até esse segundo R aqui da palavra. Trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou. Radical, perfeito. Eu trabalharei, não alterou. Ter, eu tenho, tu tens, ele tem. Eu tinha, opa, já mudou. Não mudou? Então, vamos deixar aqui a B como nosso gabarito. C, escolher. Eu escolho, tu escolhes, ele escolhe, eu escolhi, eu escolherei. Não mudou. Lutar. Eu luto, tu lutas, ele luta, eu lutei, eu lutarei. Perfeito. Registrar.
eu registro, tu registras, ele registra, eu registrei, eu registrarei, também o radical perfeito. Gabarito da questão 5, letra B. Questão 6, o verbo visualizar presente no texto está corretamente escrito com Z. Qual dos verbos abaixo não está escrito corretamente com Z? Então, das 5 alternativas, uma delas aqui não escrevemos com Z. Canalizar, correto. Finalizar, correto. Categorizar, correto. Problematizar, correto. Paralisar, paralisar é com S. Achamos aqui o nosso gabarito. Questão 7. Os anos mencionados ao longo do texto, 1920, 1940, 1941, são numerais. Que tipo de numeral são os numerais de anos? Por exemplo, do texto, 1920, 1940, 1941, o ano que nós estamos, 2024, são multiplicativos? Não, multiplicativo é dobro, terço, quinto, quádruplo. Ordinais é que segue uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, quadragésimo. Complexos. Complexos, pelo que eu li a respeito, eu não tinha ouvido falar. E se eu tinha ouvido falar, eu não lembrava. É quando um número real está junto com um imaginário. Cardinais. Esse é o nosso gabarito. É quando o número está no seu jeito natural. 1, 2, 3, 20, 50, 200, 1000, 1 milhão, 1991. E fracionários, o nome já diz, está em fração. 1/3, 1/5, metade, 1/12. Qual das seguintes palavras retiradas do texto é a única que contém dígrafo? Essa questão aqui, quando eu a li, eu olhei, vi as alternativas. Pergunta contestável. Nós temos dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Ok? Dígrafos consonantais, ele junta tanto NH, CH, SS, RR, como alguns linguistas também colocam o QU e o GU. Certo? Sendo assim, a 8 tem duas respostas corretas. A A e a B. Nenhuma tem o NH e quase tem o QU. A banca colocou como gabarito a A. Porém, a B também pode ser considerada correta. É um caso que, se aparece novamente no concurso público, ele é totalmente questionável. 9. Considerando o emprego de preposições, combinações ou contrações para realizar a regência verbal, a lacuna tracejada da linha 17 é preenchida corretamente com... Então ele quer saber, conhecendo o uso de preposições, combinações ou contrações, ele quer que seja preenchida uma lacuna que foi deixada no texto na linha 17. Vamos ver a 16 para ver a ideia da 17. Ao descobrir que extrair um fóssil de uma rocha poderia demorar mais de 2 anos, Mary desistiu, ideia, e tentou atuar como técnica de laboratório na Universidade Columbia. Certo? Ela desistiu, ideia. Quem desiste, desiste de algo. Ou, vamos colocar licença poética, desiste de alguém. Então, se o verbo desistir exige essa combinação, a lacuna da linha 17 deve ser preenchida com da. Gabarito da questão 9 é a letra E. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a separação silábica de uma das palavras retiradas do texto. Outra questão questionável. Já vou deixar um alerta. Quando eu vejo questões que são questionáveis,
Nas correções, eu deixo o aviso. Se você quer acompanhar essas observações em correções, inscreva-se no canal. Se mais alguma resolução aparecer casos assim, eu vou destacar. O que acontece na questão 10? Ele quer a separação silábica correta. Vamos lembrar disso. Correta. Aqui o muitas está errado. Muitas tem apenas 2 sílabas. Secretária, secretaria, está correto. Certo? Barriga, barriga. Quando temos aqui o dígrafo, 2 R's ou 2 S's, o que a gente faz com eles? Separamos na divisão silábica. Adequado está errado. O A não fica junto com o D. E pesquisando, a gente não faz essa separação aqui monstruosa do S com o A e o N. O correto seria pesquisando. Tá vendo aqui que a gente tem 2 respostas corretas? O gabarito lançado deu como alternativa correta a letra C. Só que secretária aqui também foi separada corretamente. Bem questionável. Vamos lá. Pergunta 11. Levando-se em conta a posição da sílaba tônica, a palavra ultrassom, presente no texto é uma... Vamos lá. Ultrassom. Ultrassom. Qual que ficou mais forte? A última, né? O som. Então já tiramos proparoxítona e paroxítona. Paroxítona é a penúltima, proparoxítona é a antepenúltima e anteriores. Monossílabo átono tônico. Monossílabo é o quê? É uma palavra quando tem uma única sílaba. Ultrassom não tem uma única sílaba. A gente divide aqui, ó. Ultrassom. Então eliminamos também A e B. Gabarito, letra E, é uma oxítona. Perfeito. 12. Os travessões foram utilizados nas linhas 24 e 25 do texto para... Qual que é a função dos travessões lá no texto? Voltaremos ao texto, linhas 24 e 25. Com o desenvolvimento de equipamentos como o sonar, uma espécie de aparelho de ultrassom, como os usados para ver os bebês dentro da barriga das mulheres. E aqui encerra o travessão. Certo. Na linha 24, o parágrafo, ele comenta, né, diz a respeito do desenvolvimento de equipamentos da mesma espécie do sonar. E depois do travessão já inicia o quê? Uma explicação de como funciona esse equipamento. Ele faz o quê? Uma comparação com o ultrassom utilizado em exames de pré-natal, utilizado em exames para ver os bebês. E encerra aqui e continua sobre o uso desses equipamentos lá na pesquisa da Mary. Mas o que aconteceu? Então o que foi colocado aqui entre os travessões? Uma explicação utilizando o recurso comparativo a respeito desses equipamentos. Tudo bem? Voltaremos lá à questão. Introduzir uma fala da Mary? Não. Ela não falou nada. Não pensou, o autor não pensou nada. Demonstrar a surpresa do autor? Também não. Introduzir uma frase explicativa. Isso mesmo. Não explicou como é que funciona o sonar? Então foi uma explicação. Isolar o vocativo não está chamando ninguém. 13. Na frase, alguns cursos até então oferecidos exclusivamente a eles abriram oportunidades para mulheres. Retirada do texto, se a palavra sublinhada fosse substituída por formações, a frase reescrita, que respeita a norma padrão da língua portuguesa e a originalidade do enunciado é... Então ele quer que substituímos cursos por formações. Alguns formações. Formação é um substantivo feminino, ok? Então o correto aqui seria algumas formações. Então já descartamos a A, já descartamos a D. Até então, oferecidos
Oferecidos? O que é oferecido? Não é formação? Acabamos de falar que é um substantivo feminino. Então, formação é oferecidas. As formações são oferecidas. Descartamos B. Temos agora C e E. C. Algumas formações até então oferecidas e exclusivamente a eles abrir oportunidades para mulheres. Correto. Vamos ver aí. Algumas informações, até então oferecidas exclusivamente a elas. Aqui já pediu alteração da palavra cursos, não deles. Pode permanecer o eles. Então eliminamos também a E, gabarito, letra C. 14. O pronome delas está retomando qual palavra anteriormente mencionada? Delas está na linha 7 lá do texto. Vamos voltar ao texto na linha 7. Linha 6. Naquele tempo, as profissões oferecidas para mulheres eram as de secretária, professora ou enfermeira. De nenhuma delas Mary gostava. Então formou-se em letras e músicas. De nenhuma delas Mary gostava. Mary não gostava de quê? Das profissões voltadas para mulheres. Não é? Olha, naquele tempo as profissões oferecidas para mulheres. Deu 3 exemplos aqui. E Mary não gostava de nenhuma. Então Mary não gostava das profissões. Volta à questão. Temos dificuldades, profissões, mulheres, opções e descobertas. Já vimos que é profissões. Gabarito, letra B. Última questão. Assinale a alternativa que apresenta uma paroxítona terminada em ditongo crescente, seguida ou não de S. Lembrando, paroxítona, penúltima sílaba tônica, ditongo, fonemas vocálicos, vogal e semivogal. Se vocês quiserem um vídeo explicando sobre fonemas, deixa nos comentários. Se for do gosto e do agrado de vocês, eu faço um vídeo passando explicação sobre fonemas. Ok? Voltando aqui à questão. Então ele quer saber qual palavra é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Temos história, difícil, década também e já. Vamos matar de vez a questão? Acabamos de falar aqui que ditongo é um fonema vocálico na mesma sílaba. Vogal, vogal, ou semivogal mais vogal. A única palavra aqui das alternativas que tem 2 vogais é história. Gabarito, então, letra A. Ok, tudo certo? Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.